A Torre de Babel. O povo tenta construir um caminho para o céu. Depois do dilúvio, o povo começou a desobedecer a Deus. Alguns deles não acreditavam no plano de Deus. Sem perguntar a Deus, começaram a construir uma torre para tentar chegar ao céu. Era um templo falso chamado Torre de Babel. Deus não estava feliz com o povo por causa da construção da torre. Ele mudou o idioma das pessoas para que não pudessem mais se entender. Por não conseguirem se entender, elas tiveram que parar de construir a torre. Deus espalhou as pessoas por toda a terra. A rainha Ester, corajosa em uma época de perigo. Alguns israelitas eram chamados de judeus. Ester era judia e vivia na Pérsia. Seus pais morreram e seu primo Mardoqueu cuidou dela. Ela foi convidada para ir ao palácio do rei com outras moças do reino. O rei queria uma nova rainha e escolheu Ester. O rei tinha um servo chamado Amã, que tinha grande poder. Amã ajudava o rei a governar a terra. O rei fez com que todos se curvassem a Amã. Mas Mardoqueu não se curvava a Amã. Mardoqueu se curvava apenas ao Senhor. Isso deixou Amã zangado. Ele queria punir Mardoqueu e todos os judeus. Amã disse ao rei que os judeus não cumpriam suas leis. Então, o rei deixou Amã criar uma nova lei. Em um determinado dia, todos os judeus seriam mortos. Mardoqueu pediu a Ester que conversasse com o rei. O rei poderia mudar a lei de Amã e salvar os judeus. Mas Ester ficou com medo. Às vezes, o rei matava as pessoas que iam falar com ele quando não eram convidadas. Mardoqueu pediu a Ester que pensasse nos judeus que seriam mortos. Mardoqueu disse que o Senhor talvez tivesse colocado Ester no palácio do rei para salvar os judeus. Ester sabia que deveria falar com o rei mesmo que isso colocasse sua vida em perigo. Ester pediu a todos os judeus e a seus servos que jejuassem com ela. Depois de jejuar por 3 dias, Ester se arrumou e foi ver o rei. Quando se aproximou do rei, ele estendeu seu cetro. Isso significava que ele estava feliz em vê-la e não a mataria. Ele perguntou o que ela queria. Ester disse ao rei que seu povo estava em perigo. Por causa da lei de Amã, ela e todos os judeus do reino seriam mortos. O rei ficou zangado com Amã, mandou matá-lo e fez uma nova lei que protegia os judeus. Agora, eles poderiam se defender se alguém tentasse feri-los. A fé que Ester tinha no Senhor e sua coragem para falar com o rei salvaram seu povo. Em vez de morte e tristeza, houve festa. Os judeus celebraram.